Se você busca ter um direcionamento na sua vida, entender por que as coisas acontecem de tal forma e de cara saber um pouco mais sobre o que aconteceu nas suas vidas passadas, esse vídeo é pra você. Oi, eu sou o Léo Veras e eu venho aqui falar sobre os nodos lunares, tanto norte quanto sul, também conhecidos como cabeça e cauda do dragão, e seu papel fundamental na interpretação de um mapa astral kármico e todas as análises astrológicas que buscam por respostas mais profundas da nossa existência. Antes de tudo, é importante a gente entender que os nodos lunares não são planetas, nem astros, nem asteroides, nem cometas. Eles são cálculos. Seria mais ou menos você pegar a órbita do Sol ao redor da Terra, levando em consideração que a astrologia é geocêntrica, né? A Terra que está no centro das coisas e as coisas que giram ao nosso redor, e pegar a órbita da Lua e colocar uma em cima da outra, né? Uma projeção em cima da outra e ver onde é que esses dois se cruzam. Eu vou botar uma imagem aqui para poder ilustrar melhor e a gente entender melhor o que está acontecendo. Esse ponto onde as duas órbitas se cruzam seria um ponto onde o Sol e a Lua estariam juntos, logo um eclipse estaria acontecendo, tanto ao norte quanto ao sul, né? O norte seria um eclipse solar e o sul seria um eclipse lunar. Os nodos lunares apontam onde eles deveriam estar para que um eclipse estivesse acontecendo naquele momento. E é interessante a gente reparar que um nodo, né, um nó no nosso corpo, é um gânglio, né, uma concentração de massa acumulada numa região em que a gente precisa focar uma atenção, a gente precisa direcionar uma energia, uma força, alguma coisa naquele ponto para que ele se dissolva, para que a gente tenha um fluxo de energia no nosso corpo, na nossa vida mais fluida. Tecnicamente falando, os eclipses acontecem sempre que o Sol e a Lua estão conjuntos ao nodo norte ou nodo sul, né, simultaneamente. Esses pontos também são conhecidos como cabeça e cauda do dragão e não é à toa. A cabeça no nosso corpo ela tem uma função. Se você pega qualquer animal na natureza, a cabeça tem a função de olhar para frente, de mirar, de saber para onde eu estou indo e o que fazer. É o raciocínio que leva a gente a fazer as coisas, a movimentar este corpo. Enquanto que a cauda do dragão, a cauda tem uma função muito clara que, apesar dela não parecer tão importante quanto a cabeça, é o que traz equilíbrio para esse corpo, para o movimento desse corpo. E a cauda do dragão muitas vezes é interpretado por muitos astrólogos como as coisas que você precisa deixar para trás. E não necessariamente você precisa deixar para trás, até porque você não tem como deixar para trás um passado, uma história, afinal foi isso que te moldou e fez com que as coisas que estão acontecendo nesse momento acontecessem dessa forma. É essa história, é esse passado, é essa construção que vai sustentar o movimento da vida e todos os eventos que vão acontecer nesta encarnação e que você vai precisar atravessar por conta de coisas do seu passado. E é essa cauda que precisa ser analisada com grande importância, às vezes mais até do que o direcionamento do mapa, né? O nodo norte, a cabeça do dragão. O nodo sul, ele tem uma extrema importância para a gente entender os motivos das coisas estarem acontecendo das formas que elas estão. E assim a gente tem um canal com dois portais, um em cada ponta. Um ao norte, indicando o futuro, e um ao sul, indicando o passado. O nodo lunar norte, ou a cabeça do dragão, vai indicar o que você precisa fazer nessa encarnação para sustentar o seu movimento evolutivo kármico, espiritual. O nodo sul não somente indica as coisas que aconteceram na sua história desta encarnação, como também encarnações anteriores e muitas vezes eventos de encarnações passadas, padrões de comportamento que vêm se repetindo. Já há encarnações em que muitas vezes a gente herda que de forma completamente inconsciente, coisas que a gente já manifestava desde criança. E a direção do portal, que vai em direção ao norte, né, a cabeça do dragão vai em direção ao futuro, vai indicar o que é necessário mudar e na direção oposta para quebrar esses padrões, para quebrar essas repetições ao longo das minhas encarnações. E assim encontrar um direcionamento correto para onde o mapa está indicando. Afinal, o mapa serve para a gente se achar. E o mapa astral ele vai indicar como a gente se acha nesse âmbito astral. E é nessa análise entre nodo sul e nodo norte, cabeça do dragão e cauda do dragão, que a gente entende os nossos débitos, as coisas que a gente fez em vidas passadas ou para as pessoas quando a gente era mais novo. E agora na vida adulta ou numa vida mais amadurecida, a gente já está, na verdade, resolvendo questões de vida passada, e é por isso que nesse débito a gente atravessa algumas coisas na fase adulta que a gente não entende muito bem, não consegue explicar, algumas mudanças que a gente precisa atravessar, porque a ideia é ir na direção oposta daquilo que eu costumava fazer. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor, né? A pessoa que tem nodo norte em Gêmeos, necessariamente ela vai ter um nodo sul em Sagitário, que é o signo oposto. Se o nodo sul é o passado, são as coisas que fazia nas vidas anteriores.
São as questões que apareciam já desde a infância e os desafios a serem atravessados e superados. O nodo sul em Sagitário no mapa dessa pessoa vai indicar que ela veio de uma história de dogmas muito enraizados. Muitas vezes é uma pessoa que misturava religião com assuntos de política, com assuntos de ciência, onde o conhecimento aprofundado ele era misturado e havia a necessidade de estar sempre estudando mais e muito a fundo sobre um assunto. E, enfim, tudo isso a gente está falando de um lado meio sombra, entre muitas aspas, do signo de Sagitário, enquanto que o nodo norte em Gêmeos no mapa dessa pessoa vai indicar que ela precisa abrir a mente para novas opções, mudar de rota quando ela achar necessário, ou muitas vezes a própria vida vai provocar essas mudanças de rota sem que seja do controle dela. Afinal, a Sagitário é a seta reta, né, onde as coisas seguem uma linha reta de pensamento, e Gêmeos não. Gêmeos é a troca de pensamento, é a forma diferente de se fazer. Então esse é um exemplo da gente entender como é que as coisas já aconteciam no passado. Muito provavelmente essa foi uma pessoa que ela foi pai de família, onde tinha pessoas que respondiam às suas regras. Claro que isso precisa analisar as casas, os aspectos que esses nodos estão fazendo, mas é por aí que a gente analisa, a gente observa o que aconteceu no passado, que agora nessa vida, nesse nodo norte, nesse direcionamento para frente, para sustentar o movimento evolutivo como um espírito, o que eu preciso fazer para que agora eu tome um rumo correto, né? Um rumo de onde eu estou pagando os meus débitos, mas sentindo que eu estou evoluindo, que eu estou saindo do lugar. Um outro exemplo seria um nodo norte em Áries e um nodo sul em Libra, por exemplo. O nodo sul, ele está falando de questões do passado, no signo de Libra ele está falando de companhias, de parceria. Isso pode indicar que foi uma pessoa que estava envolvida sempre com muitas pessoas num ramo da política, ou então uma pessoa sempre circundada de pessoas ao seu redor, onde agora, nesta encarnação, o nodo norte em Áries vai indicar que ela precisa alcançar essa autonomia, ela precisa fazer as coisas sozinha e não depender tanto desse network todo que foi tão importante nas vidas anteriores. Agora é encontrar-se no meio de tudo isso que ela construiu. Então, provavelmente essa pessoa, nessa encarnação, ela já vai ter muitos contatos, ela vai conhecer muitas pessoas, porque isso é algo que se herda e a gente nem tem consciência disso muitas vezes. As pessoas, elas têm capacidades que a gente não sabe explicar e muitas vezes os nodos lunares conseguem explicar. Claro que na interpretação do mapa astral, assim como a gente faz com todos os outros planetas e os astros, a gente precisa entender a casa que ele se encontra, os aspectos, né, as quadraturas, trígonos e tudo mais, para a gente entender como é que vai ser esse trânsito de saída do nodo sul, de saída do passado e rumar para o futuro, né? Para essa cabeça do dragão, que para onde ela está direcionando e todas as combinações que esse nodo lunar vai estar fazendo vai ser importante para essa interpretação. E no horóscopo não seria diferente. O horóscopo é aquela astrologia do nosso dia a dia, a gente vai se baseando na astrologia como um relógio e a gente vai vendo o que o nosso dia a dia, o nosso cotidiano nos guarda. E a Lua, sempre que ela encontra com o nodo norte ou o nodo sul, a gente vai ser afetado, a gente vai ser influenciado num lugar mais numa manifestação mais subjetiva, né? A Lua encontrando o nodo sul, a gente tende a ficar mais nostálgico, a gente tende a olhar fotos antigas ou conversar com pessoas do nosso passado. E quando a Lua encontra com o nodo lunar norte, a gente tem um otimismo que surge de dentro, a gente tem uma visão de querer planejar coisas futuras ou querer movimentar a vida, tocar algum projeto para frente, né? E a Lua ela vai ser muito importante, né, nessa parte do horóscopo, né, de encontrar os nodos lunares e assim formar um cenário mais abstrato no nosso cotidiano também, né? Não é só acidente que acontece, coisa assim. Mas dentro de nós também é isso que a Lua encontrando os nodos lunares diz no horóscopo. Na análise do mapa astral individual é importante saber a casa, né? Porque, por exemplo, você está na casa 4, a gente vai estar falando de um karma com a família. Você está na casa 10, já está falando de um karma com a carreira, com o trabalho, com a relação que a pessoa tem com o trabalho dela. A casa 7 vai estar falando de relacionamentos interpessoais, amorosos, parcerias, irmandades. Enfim, cada casa tem um significado e a posição onde o nodo norte e o nodo sul estão posicionados, né? O eixo. Sempre são casas opostas, já que são pontos opostos no céu. Esse vai ser
O assunto desse eixo vai ser o ponto kármico da vida individual de cada um, né? Da sua vida aí e de todos nós. E é com os nodos lunares que eu costumo encerrar a minha interpretação do mapa astral de cada um que vem se consultar comigo, porque na astrologia kármica a gente une pontos da astrologia tradicional, do nosso cotidiano, do que a gente faz no nosso dia a dia. A gente entende questões desta encarnação, de família, de trabalho, de carreira, de relacionamento, de finanças, da matéria, enfim, do espírito também. Enquanto que a astrologia kármica ela vai trazer, junto com os nodos lunares, Quiron, Ceres, Eris, Roda da Fortuna, que são pontos especificamente kármicos, análises mais subjetivas e mais profundas, trazendo motivos, propósitos, direcionamentos, metas, o que eu preciso fazer para sair da posição que eu me encontro, que são coisas bem mais subjetivas do que apenas coisas do nosso cotidiano, da análise da astrologia tradicional. Bom, é isso que eu queria trazer sobre os nodos lunares agora inicialmente. Essa é uma introdução sobre os nodos lunares. Quem sabe eu não desenvolvo mais nos próximos vídeos, porque tem muito assunto, é bem subjetivo e toca o inconsciente, toca lugares na nossa mente que a gente não entende, geralmente. Seria legal compartilhar esse vídeo, por exemplo, com aquela pessoa que está passando por um momento difícil, para ela saber que existem questões kármicas, às vezes, que são fora do controle dessa pessoa, mas que estão proporcionando uma rota que muitas vezes não é aquilo que ela estava esperando, mas é aquilo que é melhor para ela. Então, o mapa astral consegue indicar isso e é só realmente na consulta individual que a gente consegue fazer essa leitura, né? Enfim, eu falo bastante desses pontos kármicos, principalmente os nodos lunares, lá no meu Instagram, porque eu estou analisando dia após dia o movimento da Lua e dos planetas, bem numa vibe horóscopo, e a gente vai trazendo essa subjetividade no nosso dia a dia também. Me segue lá se você ainda não me segue, o link estará na descrição. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Super obrigado por ouvir até aqui. Ogum já venceu e tchau!